Olá, muito boa noite para você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é quarta-feira, 24 de agosto e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Vamos chamar uma reportagem lá em Nova Iguaçu, no Top Shopping. A reportagem é sobre vinhos. O Top Shopping, um dos melhores shoppings da Baixada Fluminense, você já sabe, organizou um festival de vinhos. O repórter Aércio Lobão vai contar pra gente agora aqui no programa que defende você. Mauro Vasconcelos, eu vim conferir o Festival de Vinho Top Shopping, com muitos expositores, cartas de vinhos nacionais e importadas. E a gente veio conferir tudo que está acontecendo por aqui. Mauro, são diversos estandes, a gente está agora no estande da Wine Out, distribuidora de vinhos. Estou aqui com o Rafael. Rafael, primeiro me fala um pouco da Wine Out. A Wine Out é uma distribuidora de vinhos. Hoje está ali na Barra da Tijuca, na Belardo Bueno. E é uma distribuidora multimarcas. Então a gente tem tanto de várias importadoras como de vários países, né? Então tem muita coisa do Brasil, Chile, Argentina, Portugal, Itália. O vinho é uma bebida agregadora, né? O que muita gente acha às vezes que ela é segregadora, muito pelo contrário, ela é agregadora. Então fazer eventos assim em shopping é bem interessante, porque a gente tem uma concentração muito grande de pessoas e a gente tem uma variedade muito grande de vinho também. Molda um pouco do gosto do cliente, molda um pouco do que a gente vai oferecer no mercado também. É bem interessante. E a gente está muito feliz de voltar a fazer evento assim em shopping. O Festival de Vinho realizado aqui na Praça de Eventos do Top Shopping, além de um ambiente muito agradável, de muito vinho, também tem bastante música. Estou achando maravilhoso. É um evento que deveria ter sempre, porque, na realidade, vinho é toda uma sintonia com a vida. O vinho é para você degustar, para você amar, para você viajar, para você viver. O vinho foi feito para você viver com os amigos e sozinho. Vinho é vida. Mauro, agora a gente está aqui no stand Delícias de Minas. Vou conversar com o Cadu, que vai explicar um pouco para a gente desse universo, né? Cadu, queijo, tudo a ver com vinho, né? Com certeza. Na nossa loja a gente tem diversos tipos de queijos, alguns premiados na França, alguns na Espanha. Tem queijo da Serra da Canastra, apesar do nome ser Delícias de Minas, também tem queijo de São Paulo, tem queijo de outras regiões do Brasil. E hoje a gente está trazendo algumas das nossas seleções de queijo que a gente tem. Todos combinam bastante com vinho. O menos apropriado é o meia-cura e o padrão, que é do dia a dia, mas fora todos combinam bastante. Estou aqui com o Eduardo e com a Marcela, que estão curtindo aqui o Festival de Vinho Top Shopping. Eduardo, diz uma coisa, o que você está achando desse evento? Pô, sensacional, muito bom. É algo diferente que a gente precisava aqui na Baixada. Marcela, o que você está achando dos vinhos? Vi que você está aí aproveitando a degustação, o que você está achando? Nossa, uma delícia. Eu gosto mais dos suaves, né? Então a gente está curtindo bastante, experimentando, conhecendo. Esse evento foi muito interessante para a gente aqui da Baixada. Nossa, foi muito bom mesmo e é uma interação, né, com o povo. Mauro, para a gente saber todos os detalhes aqui do Festival de Vinho Top Shopping, eu vou conversar com o organizador do evento, que é o Leonardo Cury. Leonardo, me diz uma coisa. Primeiro, parabéns, o evento é um sucesso. Esse evento aqui no Top Shopping, 2 dias de casa cheia, de pessoas satisfeitas. Com certeza, Mauro. Nós estamos iniciando a segunda edição do evento aqui no Top Shopping. Esse evento a gente já fez uma sequência deles na Baixada Fluminense. E a ideia do evento, o conceito que a gente busca trazer é a democratização do consumo do vinho. O vinho hoje é uma bebida acessível para todos. Aqui a gente tem garrafas de vinho a partir de R$20, da mesma forma que tem garrafas que podem custar centenas de reais. Do vinho seco ao suave, espumante, rosé, branco, tem vinho para todos os gostos. E sempre além da degustação de vinhos, das promoções, a gente tem um stand de chocolate, que hoje é uma coisa que harmoniza bastante, queijos, geleias, pastinhas, toda uma gastronomia voltada para a harmonização com vinho. Quais são os próximos eventos que você tem aí já agendado para fazer esse festival? Quais lugares? A próxima edição em outubro vai ser no Bangu Shopping. Eu estou achando maravilhoso o evento, top. Trazer aí o Festival de Vinhos e Espumantes aqui para a Baixada. Eu vi que você já participou ali de uma aula de sabragem e já conseguiu. Gostou? Eu amei. Mauro, para encerrar a matéria aqui no Festival de Vinho do Top Shopping, nada melhor que degustar um bom vinho.
Eu vou beber um vinho. Agora, o câmera, ele não bebe, né, Mauro? Saúde. Pelo jeito, o Lobão aprovou, né? Olha que maravilha. O evento foi muito bacana, no Top Shopping em Nova Iguaçu, um dos melhores da Baixada Fluminense, você sabe. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, uma entrevista com a candidata ao Senado pelo PSTU, Bárbara Sinedino, que já está aqui com a gente nos estúdios do Fala Baixada. Rapidinho a gente volta, viu, gente? Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você, que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense, mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada, um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto-socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, cê sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. É o Leve On. O plano de saúde de quem passou dos 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. É o Leve On. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com a candidata ao Senado, Bárbara Sinedino. Ela é do PSTU, não é isso, Bárbara? Eu quero muito agradecer o prestígio da sua presença aqui no nosso Fala Baixada. Nós estamos em rede estadual, dos 92 municípios, a rede CNT está em 85 municípios. Então, mesmo tendo o nome Fala Baixada, o programa é assistido por 85 dos 92 municípios. Então, eu tenho um orgulho multiplicado em receber você aqui no nosso Fala Baixada, viu? Que ótimo, Mauro. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite para estar aqui. Para a gente é uma honra. Eu queria começar o nosso programa te perguntando, e é uma proposta nossa, já que nós vamos entrevistar todos os candidatos ao Senado, o que te motivou a aceitar ser candidata ao Senado? Primeiro, agradecer o convite mais uma vez, né, Mauro? E também agradecer o pessoal que está assistindo a gente. Essa pergunta é bem importante. Na verdade, a nossa candidatura ao Senado, ela vem justamente para apresentar um programa dos trabalhadores e das trabalhadoras. Um programa sem patrões, sem banqueiros. No momento que a gente vive um momento difícil, de muita crise, de muita miséria, nossa população passando muita dificuldade, insegurança alimentar, os trabalhadores e trabalhadoras com salários muito baixos frente a uma inflação muito alta. A gente acha importante apresentar um programa para tirar os trabalhadores e as trabalhadoras da crise, para se enfrentar com um projeto hoje que está aplicado pelo governo Bolsonaro, mas também sem conciliar com um programa da Frente Ampla que é defendido pelo Lula e pelo Alckmin. Então, a nossa candidatura vem nesse sentido. A gente está à disposição de fortalecer as lutas dos movimentos sociais, dos sindicatos, dos trabalhadores e das trabalhadoras para se enfrentar com os patrões, com os ricos e poderosos. Então, esse é o desafio e é para isso que a gente se dispôs a essa tarefa. Pois é, o seu partido, o PSTU, vem se firmando um partido de luta, sobretudo marcando posição bem clara em relação aos patrões, né? E os poderosos, os banqueiros principalmente, é isso? Sim, a gente que é do Polo Socialista Revolucionário, né? A gente não essa candidatura hoje não é exclusivamente do PSTU, é uma candidatura mais ampla, né, do Polo Socialista Revolucionário. A gente está apresentando um programa justamente para se enfrentar com os banqueiros e com os patrões. Hoje, 50% do PIB do nosso país vai para pagar juros de banqueiros. O que a gente está falando que é quase 2 trilhões de reais. É 1,9 trilhões de reais está indo para os banqueiros. Enquanto isso, a gente tem isso representa 50% do PIB
E se a gente for ver o quanto tem para a saúde, para a educação, são 2%, são 4%. Né? O que a gente está falando é que os bilionários, os 315 bilionários hoje do país, eles concentram uma renda que daria para financiar o SUS por 74 anos. Todo o Sistema Único de Saúde do país, por 74, a gente está falando, é uma vida, né? 74 anos é a vida não de uma pessoa, mas de toda a população usuária do SUS. Esse dinheiro está nas mãos de 315 pessoas, que na verdade, se a gente for ver, não dá nem um trem lotado, né? Da central, um ramal Japeri, um ramal Belford Roxo. Eu queria, ainda dentro dessa linha de raciocínio, candidata, perguntar a você exatamente por que a representação do Senado, por exemplo, nós somos lá 81 senadores, mas estamos também na Câmara Federal 513 deputados. Uhum. A sua opção, a opção do PSTU, ficou bem clara em modificar o jeito de se fazer política pelo Senado. Na verdade, a gente está disputando todas as cadeiras que existem, né? A gente tem candidatos para deputado estadual, deputado federal, para o Senado, para governador e para presidente também. E o que a gente coloca do Senado, essa pergunta sobre o Senado é bem importante, porque o Senado, na nossa opinião, aí eu também digo, agora falo em nome especialmente da Corrente Socialista das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, que é a corrente da qual eu faço parte, a gente é muito crítico ao Senado. Na nossa opinião, ele não deveria existir. O Senado nada mais é do que uma nova Câmara que serve para aprovar coisas que já foram votadas na Câmara Federal. Com a diferença que a eleição do Senado ela é uma eleição mais distorcida, porque todos os estados elegem o mesmo número de senadores independente da sua população, do tamanho da sua população, e o mandato do senador é de 8 anos. O que a gente vê na composição do Senado? Na verdade, grande maioria são homens, já pessoas mais velhas, ricas, que estão ali para votar e retirar direito das trabalhadoras e dos trabalhadores. Então, na nossa opinião, essa quase que uma revisão, né, das votações na Câmara Federal, ela não deveria acontecer. Mas, tendo essa cadeira e essa possibilidade da gente ocupar essa candidatura a serviço de um programa dos trabalhadores e das trabalhadoras para se enfrentar, para parar de pagar dívida pública para o banqueiro, para taxar as grandes fortunas dos bilionários do país e para apresentar um programa para tirar a gente da crise, a gente acha importante, sim, disputar essa vaga ao Senado, mas também fazer essa denúncia, né, de que esse próprio regime e o sistema, a democracia brasileira, o que a gente coloca é que essa democracia ela tem muitas falhas. Né? Uma delas é o fato de que os candidatos e candidatas não têm o mesmo tempo e a mesma visibilidade. Né? Para além do financiamento das campanhas, que quem tem mais dinheiro acaba já partindo de uma situação privilegiada, até mesmo na legislação, né? O tempo legal para a gente poder aparecer na televisão não é igual. Nós, por exemplo, não temos tempo de TV, porque a gente não tem parlamentar. Ou seja, é uma lógica que serve para os partidos construírem alianças e aí, a partir das suas alianças, ampliam o seu tempo de TV e aí, com quais ideias e a serviço de quê eles constroem essas alianças a serviço dos seus interesses próprios e não exatamente das suas ideias. Né? Então, a gente que não tem, por exemplo, não tem tempo de TV. Então, a gente agradece mais uma vez, inclusive, essa possibilidade de estar colocando aqui adiante o programa e as ideias que a gente acredita. Candidato, eu mandei procurar aqui, porque a gente tinha conversado a respeito da representatividade por Estado, né? Eu observo, em relação ao que você também falou, acentuou bem, da distribuição de 3 senadores por Estado. Uhum. Isso é uma regra que já ficou estabelecida ao longo do tempo. São Paulo, por exemplo, tem 42 milhões de habitantes, no último censo, e tem 3 senadores. Sim. O estado de Roraima tem 450 mil habitantes, também tem 3. Eu queria, só comparando, para você ter uma ideia, gente, do estado de Roraima, com seus 452 mil habitantes, corresponde menos do que tem a cidade de Belford Roxo, aqui na nossa Baixada Fluminense, 469 mil, ou seja, mais habitantes do que o estado de Roraima. Sim. E esse formato adotado mostra claramente o jeito de discriminação, né, de
ou de manipulação de todos os membros do Senado? É correto afirmar isso? A gente entende que existe uma distorção. Distorção. Né? A gente entende que existe uma distorção, sim, porque, de fato, na verdade, em todo o sistema eleitoral e todo o regime eleitoral, ele é marcado por uma série de desigualdades. Mas isso não significa dizer que a gente concorda, por exemplo, com as ameaças, né, que o Jair Bolsonaro, o presidente do país, vem fazendo e os questionamentos que ele vem fazendo à eleição. Né? A gente acha que o resultado da urna ele tem que ser validado, sim. Né? A gente acha importante respeitar, mas a gente coloca essa série de desigualdades que só serve na verdade, para manter a lógica desse sistema capitalista, onde quem mais ganha são os ricos, os poderosos, principalmente os homens, né? E a maior parte da população trabalhadora sequer tem a sua proporção aí representada no Parlamento e no Senado. Estou conversando aqui com a professora Bárbara Sinedino, candidata ao Senado pelo PSTU. Eu queria propor, já pedir licença para o nosso primeiro intervalo, e propor que no segundo bloco nós possamos conversar a respeito de educação, não é? Que é super significativo e eu percebo que é uma bandeira sua e do seu partido também. Daqui a pouco a gente volta bem rapidinho, viu, gente? Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense, mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada, um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto-socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, cê sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. Eu leve on. O plano de saúde de quem passou dos 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto-socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. Eu leve on. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com a candidata ao Senado, Bárbara Sinedino, do PSTU. Professora Bárbara, eu queria lhe perguntar sobre educação, não é? Mas antes eu queria fazer uma observação. São 13 os candidatos ao Senado. Sim. Apenas 2 candidatas mulheres. Sim. Você e a candidata Clarissa Garotinho. Sim. Acha que precisa ter mais mulheres na política? Com certeza, né? Essa é uma das nossas pautas, né? Eu sou militante do movimento feminista e acho que é muito importante que nós, mulheres, ocupemos todos os espaços. A gente conversava mais cedo sobre o tema do Senado e o primeiro banheiro feminino no Senado foi feito em 2016. Isso mostra, na verdade, que a política no nosso país, o cenário político no nosso país não foi feito para a participação das mulheres. Mas, para além de ter uma mulher no Senado, a gente acha importante com qual programa e com qual política essa mulher vai estar defendendo. Eu sou parte do movimento de mulheres, participo dos protestos, da organização, das lutas das mulheres. E acho que é importante que as mulheres e as parlamentares mulheres representem isso, porque a gente é a maioria da população e, na verdade, o que a gente vê, a política é feita pelos homens e para os homens. Uma das nossas pautas importantes, e é polêmica sim, é a pauta pela legalização do aborto, além de combater o feminicídio, de combater a violência contra a mulher, combater a cultura do estupro, que infelizmente é engendrada aí, né, faz parte da nossa sociedade. Inclusive na Baixada, que a gente viu recentemente aquele escândalo daquele médico que estuprava as mulheres em trabalho de parto. Então é importante que as mulheres ocupem o espaço
político, território político, mas que levem adiante a pauta do movimento feminista e do movimento de mulheres, que são as pautas construídas historicamente pelas mulheres para garantir os seus direitos, os nossos direitos, né, e defender nossos interesses. Recentemente, por ocasião da cassação do vereador Gabriel Monteiro, você estava lá na Câmara Municipal, eu tive a oportunidade de observar, comandando um timaço de mulheres lá contra, a favor da cassação, evidentemente. Agora, como é que você vê essa possibilidade do vereador cassado disputar a Câmara Federal? É um escárnio, né? É um absurdo. É um absurdo porque já tem inclusive provas dele abusando de meninas, né? Ou seja, cometendo estupro, pedofilia, abuso, e ele é candidato. E acho que isso é parte do debate que a gente estava falando, né, de como esse sistema eleitoral ele tem distorções. O cara ele tinha que estar preso, né? Então a gente, mulher, se sentiu representada quando a gente conseguiu tirar ele lá da Câmara. Ele não pode ser vereador do Rio de Janeiro de forma nenhuma, mas a nossa luta tem que continuar. Inclusive é um chamado que a gente faz, né, que o movimento de mulheres construa protestos e ações para caçar também essa candidatura do Gabriel Monteiro e, na verdade, seguir lutando para que ele seja preso, porque lugar de estuprador, de violador, de abusador de mulher é na cadeia. Queria falar sobre a educação, uma das suas pautas, uma das pautas do PSTU também. Como é que você, no Senado, vai conseguir defender as pautas ligadas à educação num país onde a miséria vem avançando tanto? Olha, Mauro, acho que esse tema de educação é muito importante e a gente tem que desmistificar uma coisa. Não tem nenhum político em período de eleição que não fale que educação não é um tema importante. Todo mundo fala. Educação e saúde, é quase que um clichê. Mas o que a gente vem para desmistificar é que não adianta falar que defende a educação se não vai explicar de onde vai tirar o dinheiro e como vai investir em educação. Primeiro, a gente reforça aí a nossa pauta, que é pela educação pública de qualidade, né? Esse é o correto, é investimento em educação pública. Como eu dizia antes, sobre os dados aí do PIB do nosso país, enquanto vai mais de 50% para pagar juros de banqueiro, para a educação não chega a 3%. É 2,4% do PIB hoje que vai para a educação. E parte disso não vai para a educação pública, mas sim para investir em parcerias público-privadas que a gente acha que são totalmente equivocadas. Então, para resolver o problema da educação, tem que primeiro dizer de onde vai sair o dinheiro. Então, a gente insiste muito da nossa pauta, que é não pagar a dívida pública para os banqueiros e aí, daí sim, poder investir em educação, que passa por valorização profissional, não tem como, né? Tem uma lei que é do piso nacional do salário dos professores e professoras e que a maior parte dos estados e dos municípios sequer cumpre essa lei. Ontem mesmo eu estava num protesto no município de São Gonçalo, a Rede Municipal de Educação de São Gonçalo estava fazendo mobilização para que se pagasse o piso, né, do salário dos professores e professoras que não é pago. Então, isso acontece, por exemplo, na rede estadual, onde eu também sou professora aqui no estado do Rio e a gente não tem o piso nacional da educação para os professores e professoras. Então, quando a gente fala ainda no estado, por exemplo, a gente tem funcionários de escolas que ganham abaixo do salário mínimo. Então, quando a gente fala em investir em educação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dizer de onde vai sair o dinheiro, e aí eu já apresentei um pouco a nossa ideia de onde vai sair, mas também dizer como a gente pretende investir. Aumentar o número de concursos. Se você vê, Mauro, a vida do professor e da professora hoje da educação básica é com baixo salário, ficar desesperado. Tem mais de uma matrícula, trabalha em várias escolas, trabalha na rede pública, na rede particular, trabalha em vários... É quase que bico, né? O professor tem que ficar batendo cabeça e não é porque ele está desesperado porque ele quer muitas turmas. É porque o que a gente quer é um salário que dê um mínimo de dignidade. Então, o que acontece com esse professor, com essa professora? Ele fica muito mais cansado, fica exausto, né? As salas de aulas são superlotadas, os alunos não têm as condições básicas que precisariam. Se você for ver a situação das escolas, teto caindo, infestação de pombo, rato. Então, assim, essa é a realidade da escola pública hoje e muitas vezes o professor ele é responsabilizado por um problema que não foi ele que criou, pelo contrário, né? Inclusive, ele é tido como um herói, mas só nesse período de eleição, porque no dia a dia a nossa vida de professor, de professora é muito massacrada. Quando a gente fala em investir em educação, reforça
aumentar o número de escolas, aumentar o número de salas de aula e tem que ter escola para todas as crianças, desde o maternal, desde o berçário até o ensino médio. Esse é o correto, principalmente aí aliando a pauta das mulheres, porque a gente precisa deixar os nossos filhos em algum lugar e a gente não pode usar a escola ou a creche como um depósito, um lugar para você jogar a criança. Tem um trabalho pedagógico que foi pensado ali para desenvolver desde a criança do berçário até o ensino médio e que, infelizmente, esse trabalho não é valorizado, porque a educação só fica bem na foto. Então, o que eles estão fazendo agora? Uma reforma do ensino médio que é muito cruel, que está sendo aplicada, que é para prejudicar e acabar com um pouco de qualidade que ainda tem na escola pública. Porque os alunos da escola particular, eles vão ter direito a, sim, ter várias disciplinas ofertadas, vão ter o tempo de aula ali garantido, enquanto os alunos da escola pública estão sendo reduzidos, o currículo está sendo enxugado, está sendo colocado um monte de disciplinas que não faz parte do currículo. Os professores e professoras sequer conhecem aqueles temas e aqueles assuntos que eles estão sendo obrigados a aplicar. Então, uma das nossas pautas também é para rever a reforma, revogar a reforma do ensino médio, e que ao longo disso a gente possa construir um programa pedagógico pensando na educação para, a partir de nós, da base, dos professores, das professoras, de todos os profissionais de educação, porque a gente considera que as merendeiras, os porteiros da escola, os inspetores, todos nós somos educadoras e educadores, porque a gente está nesse ambiente escolar e todos nós devemos construir esse programa e esse projeto de educação. E, principalmente, a chave para isso é investimento. Eu termino colocando aqui uma questão. Se o salário de uma professora fosse igual ao salário de um juiz, provavelmente os concursos para professores e professoras seriam muito mais concorridos. Trabalhar por amor a gente trabalha, claro, mas não é isso que vai pagar as nossas contas e que vai resolver a nossa vida. Então, para conquistar tudo isso também, a gente fortalece e apoia toda a luta dos profissionais e das profissionais de educação, das professoras e dos professores em todo o país, por mobilização, e que hoje pouco de qualidade e de educação pública que a gente tem no país é fruto das lutas e das diversas greves que aconteceram, inclusive já convocando, aí, instigando para que as centrais sindicais e os sindicatos, as federações, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação possam fortalecer e unificar os calendários de luta para a gente defender essa pauta, que tudo isso que eu estou falando aqui só vai acontecer, vai contrariar muitos interesses. Então, só vai acontecer se tiver muita luta nas escolas. Estou conversando aqui com a candidata ao Senado, Bárbara Sinedino, do PSTU. Queria pedir licença para mais um intervalo. Claro. Propor que a gente continue falando dessas pautas propositivas, né? Que fazem parte da sua plataforma como candidata ao Senado da República. Rapidinho a gente volta, viu, gente? Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense, mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada, um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto-socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, cê sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. É o Leve On. O plano de saúde de quem passou dos 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto-socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. É o Leve On. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada especial, conversando com a candidata ao Senado, Bárbara Sinedino. Professora Bárbara,
queria falar um pouco sobre educação, já falamos, né? Queria falar sobre saúde e emprego. Mas dá, de fato, para falar de saúde e emprego sem passar pela economia, senadora? Com certeza não. Como eu estava falando no outro bloco, né? Quando todo mundo fala, especialmente eleição, os políticos adoram falar em saúde e educação como suas bandeiras. Mas eles não falam que para dar conta da saúde e da educação precisa ter dinheiro. Né? Da onde vai tirar o dinheiro? Então, eu tinha dado a informação sobre o investimento hoje em educação no país, que não chega a 3% do PIB, é 2,4%, e para a saúde não é muito diferente. Né? Hoje é 4 e uns quebradinhos, ou seja, não é nem 5% do PIB do país que vai para a saúde pública. E a saúde hoje ela está tomada também pela privatização, né? Pelas organizações sociais, e é bem nefasto, porque quando a gente coloca o interesse privado no meio, é evidente que os setores privados não têm uma preocupação social como deve ter o Estado. É parte do nosso programa reverter todas as privatizações, inclusive a privatização dos hospitais universitários, como foi feita isso ainda é da época do governo Lula, né? O Lula assinou no último dia do seu último governo a privatização dos hospitais universitários a partir da EBSER, né? Uma empresa pública de interesse privado. E aqui no Estado e a nível nacional também a gente vê a entrada das organizações sociais na saúde, que inclusive aqui no Estado do Rio a gente viu que foi um mecanismo utilizado pelo governador para roubar o dinheiro público. A gente foi comprovado que eles se utilizaram dessas organizações sociais, que nada mais são do que empresas que muitas vezes financiam as campanhas desses políticos, e essas empresas depois cobram a conta e vêm, infelizmente, inclusive pegando a vida do nosso povo, da nossa classe. A gente está vindo de um momento bem complexo do nosso país, não só do nosso país, mas do mundo, né, de uma pandemia mundial que assolou, mas que aqui no Brasil ela foi bem violenta, bem pesada, e que o que a gente observou é que ela poderia, inclusive, ter sido evitada pelo governo Bolsonaro, principalmente se ele tivesse seguido as medidas sanitárias e também garantido as medidas econômicas para que o nosso povo, a nossa classe, os trabalhadores e trabalhadoras pudessem ter feito o isolamento. E tem todo o debate da compra de vacinas também, que o Bolsonaro atrasou e muito a compra de vacinas no nosso país. Então, muitos mortos. Na verdade, a maior parte das mortes que aconteceram aqui no Brasil pela Covid, elas poderiam ter sido evitadas pelo governo Bolsonaro se tivessem sido adotadas as medidas corretas. E ficou comprovado também a importância do Sistema Único de Saúde, e a gente só reforça o quanto seria importante aumentar, ampliar o investimento no SUS. E para ampliar esse investimento, mais uma vez, a gente tem que dizer de onde vai vir o dinheiro. E aí a gente diz, tem que taxar os bilionários, 315 bilionários do país, e também tirar da dívida pública. Né? Não pode pagar dívida para o banqueiro. A dívida não é com os bancos, a dívida é com o povo trabalhador, com a saúde, com a educação. E é por isso que a gente reforça esse programa. É parte da nossa pauta reduzir a jornada de trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras. A gente não precisa trabalhar tantas horas por dia. A gente pode reduzir a jornada de trabalho e, assim, ampliar a oferta de emprego. A gente defende o pleno emprego, e para isso também, essas medidas elas têm que ser associadas de outras medidas. Por exemplo, quando a gente fala de emprego, a gente fala de reverter a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, porque nós, trabalhadoras e trabalhadores, tivemos o nosso direito retirado, né, pelos parlamentares, né, foi no Congresso Nacional, foi no Senado Federal, foi sob o governo Temer, sob o governo Bolsonaro, que aconteceram as reformas trabalhistas e a última reforma da Previdência, que na verdade não foi a única, né, o governo Lula fez reforma da Previdência, o governo Fernando Henrique também, ou seja, os diversos governos ao longo da história saquearam os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, nós, do Polo Socialista Revolucionário, apresentamos um programa para reverter essas reformas e também para estatizar as empresas que foram privatizadas, como a CSN, a Vale do Rio Doce. A gente defende uma Petrobras 100% estatal, sob controle dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, o nosso programa parte disso,
para defender o reajuste salarial automático, ou seja, se teve 1% de inflação, a gente tem que ter esse 1% recompondo o nosso salário, e essas medidas são possíveis de fazer. E não são fáceis. Por que não são fáceis? Porque elas vão desagradar. E a gente sempre fala, né? A gente é candidato, a gente está apresentando uma série de programas e o nosso programa não vai agradar todo mundo. Quando a gente é candidato, a gente tem que dizer a quem a gente vai desagradar. Se não disse a quem desagradar, desconfie, porque não vai sair todo mundo satisfeito. E a gente vai desagradar, sim, os ricos, os banqueiros, os poderosos, os patrões. Não estou falando daquele que tem uma birosquinha na esquina e que é um empresário. Esse aí está ferrado igual a gente. Estamos falando dos ricaços, desses 315 bilionários que a gente insiste em citar, e a gente vai desagradar eles. E então a gente só vai conseguir aplicar, implementar esse programa com uma forte mobilização popular. A nossa campanha está vinculada também aos protestos de rua. Dia 7 de setembro, o Bolsonaro está chamando um dia nacional de ocupação das ruas para aplicar ou ameaçar aí o seu projeto autoritário para tentar implementar um golpe no país. Como tem que ser a nossa resposta? Com mobilização na rua, com protesto. Tem uma pergunta que muita gente faz, a gente é da campanha Fora Bolsonaro e no último ano, né, o ano de 2021, a gente viu muitos protestos. Todo mês tinha um protesto diferente. Por que esses protestos acabaram? Porque tem um setor que se coloca no movimento do Fora Bolsonaro, que é o setor especialmente do PT, do Lula e tudo mais. Inclusive, o Lula não participou, nem convocou nenhum dos protestos do Fora Bolsonaro e que eles pararam de organizar esses protestos porque eles estão costurando, aliás, estavam costurando e agora estão implementando essa frente ampla que eles pretendem aplicar, implementar aqui no país. Né? Então, essa frente ampla tem os ricos, tem os banqueiros, tem os ruralistas. Se a gente for ver esse abecedário de alianças que o Lula construiu a nível nacional, explica por que, por exemplo, ele não consegue ir a fundo na pauta do combate à reforma da Previdência, do combate à reforma trabalhista. Então, por isso que a gente acha bem importante quando a gente vai colocar a quem a gente vai desagradar, porque só com luta, com mobilização do nosso povo e da nossa classe que a gente vai conseguir reverter isso. Então, o dia 7, por exemplo, de setembro, a gente está falando o contrário. Enquanto a galera do Bolsonaro vai para a rua para defender o seu projeto, nós, trabalhadoras e trabalhadores, já convocamos também que a gente esteja na rua para defender o nosso projeto e impedir qualquer tentativa de golpe. Inclusive, tem um debate sobre qual é a saída, como é que a gente enfrenta o Bolsonaro e tudo mais, e a nossa resposta todas as ameaças à retirada de direitos nossos só vão ser conquistadas como sempre foram, com luta, com mobilização, com protesto de rua. Queria muito, viu, professora Bárbara, agradecer, infelizmente o nosso programa está terminando, mas quero registrar aqui o respeito, né, às suas opiniões e agradecer muito o prestígio da sua presença aqui no nosso Fala Baixada, colocando nossas câmeras inteiramente à sua disposição. Obrigada, viu, Mauro? Agradecer muito aqui vocês e, por fim, reforçar que nós do Polo Socialista Revolucionário estamos fazendo essa disputa no Senado, mas não é só no Senado. A nível nacional, a gente tem a nossa candidata a presidente, a Vera Lúcia, nossa companheira, que tem a vice Raquel. A Vera é uma operária negra nordestina e a Raquel, ela é uma mulher indígena, a Raquel Tremembé. Aqui no estado, a gente também está com Ciro Garcia, nosso candidato a governador, e a gente acha que esse programa que a gente está defendendo para o Senado, na verdade, ele tem que se expressar em todas as esferas, e é por isso que a gente está, com muito orgulho, fazendo parte dessa candidatura do Polo Socialista Revolucionário. Agradecer muito o espaço de vocês aqui do Fala Baixada, porque, de fato, não é fácil para nós, socialistas, que estamos apresentando um projeto diferente, dizendo para o nosso povo, para a nossa classe, que a única forma da gente mudar as coisas é com mobilização, e a gente usa a eleição para levar o nosso programa adiante e pede, sim, todo mundo que concorda com a gente pede o voto nesse programa, é quase que um voto protesto mesmo contra os ricos, os poderosos, para a gente mudar a nossa vida, para virar esse jogo. O que a gente precisa, na verdade, é de fortes mobilizações, e o que a gente apresenta é que esse sistema capitalista para a gente está furado e
para mudar isso mesmo é só com uma transformação e uma implementação do socialismo no Brasil. Agradecer muito o espaço que vocês deram e agradecer o pessoal que está assistindo a gente. Obrigado, candidata. O Fala Baixada é assim, compromisso com a verdade, compromisso com você. No programa de amanhã, você vai acompanhar aqui no Fala Baixada a entrevista com o candidato ao Senado, Irã Roedel, a partir das 11 da noite aqui na CNT. Quero agradecer muito o prestígio da sua companhia aqui no nosso Fala Baixada, através do YouTube, no nosso canal, né? Fala Baixada Oficial. Estou conversando com a candidata ao Senado, Bárbara Cinedino. Professora Bárbara, o nosso Estado, a representação política em todos os níveis, tem sido alvo de muitas críticas, né? O que uma senadora pode fazer para mudar essa situação? Mauro, é bem importante a gente debater a situação aqui do Estado do Rio, um estado que tem diversos ex-governadores presos, enquanto a gente vive uma situação muito difícil do nosso povo, da classe trabalhadora. O transporte, acho que é um tema gritante aqui no Estado. A gente vê também o problema da segurança pública, um tema bem grave, e acho que é importante a gente defender aqui o programa que a gente acha importante que seja aplicado no país e, obviamente, no Estado. Primeiro, sobre o tema dos transportes, o correto é estatizar as empresas de transporte. A Supervia, as empresas de ônibus, que são concessões que, na prática, só servem aos interesses desses grandes empresários do transporte de ônibus, que lucram bilhões e deixam a gente esmagado igual sardinha dentro da lata. Se a gente for fazer o cálculo de um morador da Baixada que demora, vamos dizer, 1h30, 2 horas para ir e 1h30, 2 horas para voltar, a gente está falando de 4 horas por dia, né? Isso dá, numa semana de 5, se trabalhar só de segunda a sexta, de 5 dias, ele passa 20 horas da semana dentro do transporte público. É quase um dia inteiro da sua vida, toda a semana, dentro do transporte público. Então, a passagem caríssima que não corresponde à qualidade do serviço que é oferecido, enquanto tem gente lucrando. O transporte não é feito para lucrar. O transporte deveria ser feito exclusivamente para a gente poder transitar. O correto, na nossa opinião, é sim estatizar, e porque o Estado tem um olhar que não é do lucro, e sim de uma qualidade, de um serviço de qualidade. Queria lhe perguntar, recentemente o Estado privatizou a SEDAI. Sim. E foi injetado na economia do Estado milhões de reais, não é, em recurso distribuído aos municípios, e uma parte ainda está na mão do governo do Estado, que deveria ser para melhoria, né? Mas a gente não está percebendo ainda que melhorias e a destinação desses recursos. Os recursos foram entregues às prefeituras, mas o prefeito ele pode dispor para o que quiser, inclusive para pagamento de pessoal. Você não acha que deveria ter sido feito um regramento e uma fiscalização para a aplicação desses recursos? Então, na verdade, a gente é contra a privatização da SEDAI. Se a gente for ver as privatizações que aconteceram já há mais tempo, e aí a gente pode fazer um balanço delas, a Vale do Rio Doce, que foi vendida a preço de banana, a própria CSN, o valor que foi vendido é muito fácil de ser recuperado pelo Estado, isso é um primeiro ponto. E o segundo esse dinheiro vai embora. Enquanto isso, por exemplo, a SEDAI antes de privatizar, a água chegava às comunidades e ninguém ficava sem água. Não existia, por exemplo, um corte, aliás, ficavam sem água por falta de fornecimento, mas não por corte de água, por falta de pagamento, por exemplo, da água. E quando privatiza, a gente vê o que acontece na nossa vida. As contas de luz estão altíssimas, um exemplo da Light, que foi privatizada, né, que é uma empresa que foi privatizada. A conta é altíssima, o serviço não tem qualidade e a população vive amargando com falta de luz. A água, as populações, por exemplo, das comunidades e dos locais mais periféricos,
apesar de muitos problemas, e a SEDAI ela veio sendo sucateada justamente para que tivesse um argumento que, na nossa opinião, é falso para privatizar, porque esse discurso da privatização, que é para modernizar, que é para resolver o problema, que é para gerar dinheiro para o Estado, é mentira, porque esse dinheiro ele vai embora correndo, como você falou. Inclusive, a gente não tem nem a fiscalização da aplicação desse dinheiro e, futuramente, o que a gente vai ver são os trabalhadores da SEDAI com seus empregos ameaçados, com as suas condições de trabalho pioradas e uma vida muito pior para os também usuários e para toda a população que depende do fornecimento de água. Água, luz, são coisas essenciais na nossa vida que não poderiam ser, primeiro, privadas, porque o interesse sobre isso não deveria ser privado. A água é um bem natural, né, que é público e deveria, sim, ser público. Você acha que é correto compartilhar com os que aprovaram na Assembleia Legislativa a privatização da SEDAI? Parte do governo do Estado, que foi quem encaminhou a privatização da SEDAI à Assembleia, e aos deputados que aprovaram. Com certeza, com certeza. Esse é um ótimo exemplo, né, do que não fazer. Os parlamentares se utilizam do seu cargo de supostos representantes do povo para estar ali na prática para defender o interesse não do povo que precisa da água, mas sim daquelas que vão lucrar com a água virando um negócio sendo privatizada. Então, eles sim são os principais responsáveis. Nisso, eu já preciso demarcar aqui o papel do presidente da ALERJ, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né, o André Siciliano, que inclusive é um concorrente à eleição aqui para o Senado, que teve um papel nefasto no último período, é do PT, mas foi um deputado a serviço do governo Cláudio Castro e do governo Witzel, de governos bolsonaristas, e que se coloca como uma suposta alternativa para o Senado, e a gente já fala que não é. O André Siciliano, inclusive, que retirou os nossos direitos do funcionalismo público no ano passado, a gente lutando lá na porta, ele chamando a gente de vagabundo. Então, para a gente apresentar um programa para o Senado, é importante a gente ver, inclusive, como esses candidatos, muitos deles que são parlamentares hoje, como eles se comportaram durante as diversas votações. Falando ainda do funcionalismo público, um dos concorrentes aí, o Molon, né, que é um candidato que tem um ar como se fosse ele de esquerda e progressista, mas ele é responsável pela votação que congelou o salário dos servidores públicos durante a pandemia. Então, se eu estou com um naco aí do meu plano de carreira congelado, o Molon é um dos responsáveis. O líder aí das pesquisas, a gente não precisa nem listar, o Romário, que é um senador bolsonarista, que aprovou todas as medidas do governo Bolsonaro, que retiraram direitos, que congelaram o salário dos servidores durante a pandemia, que reduziu o salário dos trabalhadores da iniciativa privada durante a pandemia, que destinou R$1 trilhão para os banqueiros. Por fim, queria falar um pouquinho sobre segurança pública, porque o governador Cláudio Castro, no último período, aumentou as operações policiais nas favelas e periferias. O que a gente está falando é do povo preto e pobre que é assassinado pela polícia militar sob o comando do Cláudio Castro. O Cláudio Castro já é o governador que mais matou nas operações policiais. Isso, inclusive, em muitas delas, em apoio da Polícia Rodoviária Federal do Bolsonaro. E aqui no Estado, no debate sobre a eleição para governador, a gente está contra o Cláudio Castro, tem um setor expressivo da nossa classe que também está contra o Cláudio Castro e que está enxergando o Marcelo Freixo como uma alternativa, né? A gente da CST, que já fez muita campanha para o Marcelo Freixo, vem denunciar também o papel que ele vem cumprindo. Construiu uma frente ampla com César Maia, com setores banqueiros e empresariados e abriu mão do seu programa. A gente que sempre foi pelo fim da Polícia Militar e o Polo Socialista Revolucionário defende o desmantelamento do aparato repressor, ou seja, transformar radicalmente como funciona hoje a Polícia Militar e toda a polícia no país, porque na prática o que eles mais fazem, especialmente aqui no Estado, é matar gente preta e pobre nas favelas e também abriu mão de uma pauta muito importante nossa da esquerda, que é a pauta da legalização das drogas. Porque o problema do consumo e da dependência química, na nossa opinião, não é um problema de polícia, mas sim é um problema de saúde pública. Então, a gente da CST, que defende a legalização das drogas, afirma a importância de manter esse programa independente se vai ter voto ou perder voto. O Marcelo Freixo defendia isso e abandonou esse programa para ter voto. E o que a gente alerta é que ele pode até ganhar a eleição,
mas quem vai sair perdendo com isso são justamente as pessoas que têm morrido, que estão morrendo e estão perdendo seus parentes nas favelas e nas periferias pelo assassinato da Polícia Militar. Então, a gente não vai abrir mão, a gente sabe que esse debate é polêmico, a gente não abre mão do nosso programa em troca de voto, pelo contrário, o que a gente quer fazer é justamente fortalecer o povo que precisa levantar as suas bandeiras e seguir adiante. E isso só vai ter também com muita mobilização da nossa população. Muitíssimo obrigado, Bárbara Cinedino, sucesso na sua trajetória, viu? O Fala Baixada é assim, compromisso com a verdade, compromisso com você. Grande abraço e até amanhã.